Olá pessoal, meu nome é Milena e hoje nós vamos dar início aos estudos sobre a política de assistência social. Olha, a política de assistência social é um assunto recorrente em concursos públicos, portanto, é muito importante. E, além disso, é uma política que qualquer assistente social, independente do local que ele esteja desenvolvendo as suas atividades laborativas, ele vai trabalhar de forma direta ou de forma indireta, porque a política de assistência social, ela transversaliza pelas demais políticas públicas. Daí a importância de se ter um bom conhecimento sobre essa política. Então, vamos iniciar hoje os nossos estudos sobre política de assistência social, chamando a atenção, neste momento, para o conteúdo da política, que vamos enfocar uma discussão da política de assistência social enquanto política da Seguridade Social brasileira e sua organização dentro do território nacional. Olha, agora é importante, neste primeiro momento, situarmos um pouco a assistência social em um momento em que, no Brasil, não existia a efetivação, a garantia desta política enquanto política. No início do século XX, precisamente nas primeiras décadas do século XX, o Brasil ele começa a ter algumas mudanças dentro do seu cenário. E aí surgem as primeiras medidas protetivas, protecionistas, muito implantadas pelo presidente da época, Getúlio Vargas. E aí as políticas que vão sendo construídas, elaboradas naquele momento, naquele cenário, são políticas que vão girar em torno da relação capital-trabalho, São políticas, leis trabalhistas, leis previdenciárias, e a questão da assistência social, ela ainda fica relegada, ela ainda fica esquecida pelo Estado. E a assistência social, ela vai se consolidando naquele cenário, ainda com uma carga pesada de assistencialismo, de caridade, de filantropia, muito voltada ainda pelas ações das Santas Casas de Misericórdia, pela igreja, mas institucionalmente falando, ainda não tivemos naquele momento a intervenção do Estado neste cenário da política, não, a gente nem fala em política, da assistência social. Pois bem, somente nos anos 40, em 1942, uma das poucas iniciativas do Estado em relação à assistência social, que vai ser a criação da LBA, a Legião Brasileira de Assistência. Na época, presidida pela primeira-dama do Brasil, dona Darcy Vargas, que vai institucionalizar o assistencialismo. Agora, de que forma, e por quê? Qual foi o motivo da implementação? Ela surge com uma proposta, com um propósito de acompanhar os pracinhas, aquelas pessoas que estavam indo para a Segunda Guerra Mundial, atender as famílias desses pracinhas, atender aos órfãos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas o intuito era basicamente esse, uma ação assistencialista, vinculada à filantropia, muito distante ainda do que a gente pode imaginar da assistência como um direito. E a LBA, ela vai se extinguir na década de 90, depois de várias corrupções e desvios e desmandos, e em 90 ela é extinta, a LBA. Só para a gente ter um rápido panorama antes da Constituição Federal, como é que a assistência social ela se consolidava, e a partir da Constituição Federal de 1988, que a gente vai ter um divisor de águas em relação à política de assistência social. Então, é importante saber que a assistência social ela somente conquista o status de política pública, iniciando o rompimento com todo o seu passado caritativo, filantrópico, a partir da Constituição Federal de 1988. E aí ela vai integrar o tripé da Seguridade Social brasileira, junto com a Previdência Social e com a Saúde. Agora, é importante também, e é uma dica, que vocês tenham sempre ao lado um caderno e algumas anotações são importantes, e inclusive até de alguns artigos da Constituição Federal, que são basilares para toda a compreensão da política. E aí, por favor, anotem o primeiro artigo, o artigo 194, que vai trazer o conceito de Seguridade Social. Então, o que é a Seguridade Social? É um conjunto articulado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, todos nós. Para quê? Para garantir acesso ao quê? Às políticas, aos direitos conquistados e que estão expressos dentro dessas três políticas que compõem a Seguridade Social brasileira, que são a Previdência Social, a Saúde e a assistência social. Lembrando que
Das três políticas, a única que exige uma prévia contribuição é a Previdência Social. As demais, a saúde e a assistência social, elas não exigem uma prévia contribuição para se ter acesso a elas. Bom, mas ainda assim, apesar da previsão constitucional, apesar da Constituição Brasileira de 1988 ter trazido para o seu corpo constitucional 2 artigos que vão começar a delinear a política de assistência social no Brasil, que são os artigos 203 e 204. Então, por favor, acrescentem mais esses 2 artigos também ao artigo 194. Só recapitulando, artigo 194 vai tratar da seguridade, o conceito de seguridade social. Os artigos 203 e 204 vão tratar do desenho, da formatação que a política de assistência social vai ter no Brasil. Então, anotem, façam a leitura para que vocês possam ter mais conhecimento e que esse conhecimento que a gente vai construindo aqui ao longo das nossas aulas fique mais tranquilo para vocês. Então, apesar dessa previsão constitucional, somente em 1993 é que a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai ser regulamentada, né? E vai ser realmente organizada a partir de 2004 com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Agora, só uma questão aqui, um parêntese importante para a gente ter isso bem claro. Olha, 2 leis são importantes também dentro desse cenário aqui, que é a Lei 12.435 de 2011, que traz o SUAS para dentro da LOAS, isso é importante, a gente vai falar mais um pouco sobre essa lei, vocês vão ouvir durante as nossas próximas aulas a referência a esta lei. Então, a Lei 12.435, ela traz o SUAS para dentro da LOAS, e a Lei 12.470, também de 2011, que vai tratar de organizar alguns critérios, redefinir alguns critérios do benefício de prestação continuada, que também é um benefício bem conhecido por todos nós. Bom, o marco legal da política de assistência social. A gente pode partir, olha, que o marco legal foi a Constituição Federal Brasileira de 1988, que traz isso nos seus artigos 203 e 204, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e a NOB, a Norma Operacional Básica, SUAS, que vai tipificar todos os benefícios socioassistenciais, né, numa regulamentação de 2009, que mais à frente também nós vamos tratar, né, sobre esse assunto. Então, o básico, né, o que é que a gente pode aqui entender e que vocês devem construir esse conhecimento já consolidando, né, mentalmente, como é que isso vai se desenhando, né, do marco legal da política de assistência social no Brasil. Primeiro ponto, Constituição Federal de 1988, artigos quais 203 e 204. Lei Orgânica da Assistência Social, que regulamenta os artigos da Constituição Federal, os artigos 203 e 204. A Política Nacional de Assistência Social, SUAS, e o NOB, SUAS tipificação. Isso aqui é importante e eu já vi questão de prova, exatamente perguntar qual é o marco legal, qual foi a pedra basilar, né, onde tudo começa dentro do cenário brasileiro em relação à Constituição mesmo, à regulamentação da política de assistência social no Brasil. E aí das respostas, várias respostas, dentre as respostas, a Constituição Federal Brasileira de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social. E muita gente marca a Lei Orgânica da Assistência Social. E não podemos cair nesse erro, não podemos incorrer nesse erro. A pedra basilar, o primeiro passo para a elaboração da política de assistência social no Brasil é a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, nos artigos 203 e 204. Então, muita atenção, porque aparentemente a gente pode pensar assim, não, mas é bobagem, isso não dá para confundir. Mas na hora da prova, com o estresse do momento da prova e todas as outras questões, pode confundir sim. E vocês não precisam confundir, porque está muito claro, né, que a Constituição Federal é a base, é a carta magna, é a lei maior de um país e tudo deriva dela. Todas as leis infraconstitucionais, ou seja, todas as leis que estão abaixo da Constituição, elas vão beber na fonte dessa lei maior, que é a Constituição, certo?
A LOAS, pessoal, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela se divide em 6 capítulos e nós vamos estudar detalhadamente cada capítulo deste. O primeiro capítulo ele vai tratar das definições e dos objetivos, né? Vai definir o que é a política de assistência social, quais são esses objetivos da assistência social dentro do cenário brasileiro, né? O que é que se coloca como objetivo da política de assistência, os princípios e as diretrizes, né? Quais são os princípios, né? Os valores que norteiam essa política, as diretrizes, o caminho, o trajeto que essa política vai percorrer para se concretizar, consolidar enquanto uma política pública. A organização e a gestão dessa política, aqui entra o SUAS, né? Porque o SUAS ele vem como um grande, eu coloco assim para ficar mais fácil para a gente entender, ele vem como um grande gerente, né, dessa política de assistência social e ele entra exatamente para fazer essa organização em todo o território nacional. Ele vai fazer essa gerência em todo o território nacional. E aí vamos tratar também no capítulo 4 dos benefícios, dos serviços, dos programas, dos projetos de assistência social e aí vamos entender o que é que diferencia um benefício de um serviço, o que é um programa, o que é um projeto de assistência social. E o financiamento, no capítulo 5, vamos tratar do financiamento. Olha, para ter benefícios, para ter serviços, para ter programas, para ter projetos, tem que ter fundo, tem que ter dinheiro. Quem é que financia a política de assistência social? De que forma esse financiamento acontece? E no capítulo 6, nós vamos falar sobre as disposições gerais e transitórias, finalizando, então, a nossa parte. Então, pessoal, finalizaremos agora nosso primeiro encontro e na próxima aula daremos continuidade ao estudo da Lei Orgânica da Assistência Social. Ótimo estudo para vocês!